Doutor Arão, conseguiu entrar aí, doutor? Olha o pessoal entrando aí. Naninha. Belarmino. Rafael. Boa noite para todo mundo. JP. Fala, João Paulo. Boa noite, meu amigo. Ô, doutor Arão, boa noite, meu amigo. Tudo na paz? Tudo tranquilo e por aí? Graças a Deus, tudo em paz. Tentando aqui me acertar com essa tecnologia. Tem que se acostumar, né? Não tem jeito. Não tem para onde correr, né, amigo? De jeito nenhum. E aí, doutor, vamos começar? Vou esperar Vamos? mais o pessoal entra. Um minutinho, né? Para nem atrasar, nem adiantar. Já tô vendo uns bons amigos entrando aí. Ó, o doutor Jordan por aqui. Bom demais. Cheguei atrasado ainda. Eu tive que ir lá em Porto hoje a trabalho. É. A gente aqui no escritório, eu aqui no escritório, tô uma correria também, que essa madrugada eu saio de viagem e retorno só na segunda-feira à noite. Então, véspera de viagem, sabe como é que é, né? Tem que adiantar PROC, né? Deixar tudo pronto. Fechando os prazos da semana que vem, organizando a agenda. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tá, graças. E fechar a semana com chave de ouro, né? Com essa live, que é um tema que está muito importante, né? Principalmente agora. A gente que atua mais nessa área agrária, do agronegócio, essa questão do crédito rural, a gente está no final de colheita de safra, né? É bem importante. E muita gente com problemas com suas safras. Então, é um tema bastante assertivo. Eu vi que o doutor até escreveu um material no Instagram um tempo atrás, né? A ideia partiu até daí. Eu falei, pô, se o colega está abordando o tema, acho que a gente consegue fazer esse paralelo aí para tentar explicar para o produtor rural, para o operador do direito, um pouquinho sobre como que a gente enfrenta no dia a dia, né? É. Importante esclarecer, né? Por mais que a gente pense que parece que não, parece que sim, mas o produtor rural ainda é muito mal informado. Chega muito, pouca informação para ele ainda. Em que pese o produtor rural estar cada vez mais jovem, você pega ainda muitas pessoas de idade que têm uma dificuldade de acesso à informação ainda, dificuldade de acessar a internet. E, infelizmente, muito produtor rural que ainda não está muito bem assessorado, seja juridicamente, seja por outros profissionais técnicos, como um agrônomo, um veterinário, né, que não lhe trazem essa informação. Então, é sempre importante, é sempre relevante levar essas informações para ele. A gente nunca sabe se qual deles está precisando, de repente, está com um problema de um financiamento, de um empréstimo bancário, de um crédito rural, e necessita entrar num acordo com o banco, necessita de uma tratativa mais especial com o banco, né? Exato. Doutor, acho que deu 6 horas. Acho que o doutor poderia se apresentar aí para os nossos espectadores e eu me apresento e a gente toca essa conversa aí por uma horinha. O que o doutor acha? Maravilha, maravilha. Bom, meu nome é Arão de Deus Moraes, sou advogado, o escritório Moraes Advocacia, atuo aqui em Palmas, Tocantins, em estados vizinhos. Uma atuação, graças a Deus, ela tem crescido no Brasil inteiro. A gente tem essa facilidade agora com o virtual, né, de ultrapassar essas fronteiras, não só daqui do local da gente, mas também Brasil afora. Então, sou proprietário do escritório Moraes Advocacia já há 10 anos, né? A gente completou agora 10 anos de escritório. E de um tempo para cá a gente tem especializado, já tem atuado mais especificamente nas áreas de
nas áreas imobiliárias rurais, agrárias, ambientais e agronegócio. E especificamente dentro dessa área de agronegócio tem surgido muito essa demanda de crédito rural, seja para o acompanhamento preventivo, com análise de contratos, e o posterior, né, quando chega a dar um problema para você tentar renegociar ou prorrogar, as tratativas diversas que você pode ter com o banco. Então, a gente está atuando bastante nessa seara aí. E é um prazer falar sobre esse assunto sempre. Pô, esqueceu da nossa comissão, doutor, da nossa comissão do AB de... né? E, doutor, somos colegas de comissão do AB, Comissão de Direito Agrário e Agronegócio daqui do AB do Estado do Tocantins, e já estamos aí há 3 anos juntos, né? 3 anos na lida. Saudades dos demais colegas, não sei se estão assistindo hoje, mas um grande abraço para todos eles. Bons amigos também. Ah, doutor, sempre ajudando a gente nos debates sobre o direito agrário e o agronegócio. Vai agregar muito nessa conversa de hoje. Amém. Márcio Cavalcante, sou advogado, agrarista, procurador do Banco da Amazônia, com atuação aqui no estado do Tocantins, sócio proprietário do escritório DAC Advocacia, que leva o meu nome, em funcionamento há cerca de 4 anos aqui nessa capital. E a minha atuação, como a do doutor Arão, é basicamente o direito agrário, o agronegócio, questões ambientais, imobiliárias. E esse bate-papo de hoje surgiu justamente do convívio que eu tenho tido nos últimos anos com o doutor Arão, a troca de experiências, as conversas por telefone, por WhatsApp, sempre tentando debater algum tema de interesse. E a ideia de hoje, ao ler um material do doutor, foi tentar fazer um paralelo entre o crédito rural na visão do ente financeiro. Eu vou pedir a licença para tentar falar sobre a visão de um advogado que advoga há 8 anos para o Banco Federal, em paralelo com a visão de um advogado que está há 10 anos do outro lado, abraçando ali o produtor rural, levando ele na saúde, na doença, trabalhando ali o problema de frustração de safra, de praga, de catástrofe climática e vendo o que pode ser feito, né? Nós pensamos numa dinâmica bem simples. Eu vou falar um pouquinho sobre o crédito rural no Brasil e em seguida o doutor Arão vai falar sobre a experiência dele defendendo o produtor rural, em especial no estado do Tocantins, mas com atuação em várias outras unidades da federação. E, basicamente, o crédito rural no Brasil, ele remonta o primeiro registro na década de 39, 40, com o primeiro movimento do governo a fim de regulamentar a situação do crédito a ser inserido no campo. O crédito rural a gente vai entender como um crédito dotado de características especiais, que ao contrário do crédito bancário comum, é um crédito que é destinado a fomentar a produção no campo brasileiro, na agricultura, na pecuária, na indústria primária. É um crédito que, por ter de atender uma indústria a céu aberto, como é o agronegócio, ele tem características especiais, tem taxas de juro menor, tem uma disciplina normativa diferente. O Sistema Nacional de Crédito Rural, que tem origem no ano de 1965, na época do governo militar, foi um sistema que foi constituído como forma de impulsionar a expansão da fronteira agrícola no Brasil, porque naquela época nós tínhamos uma crise de abastecimento. Então o governo federal tomou as rédeas do crédito e houve por bem financiar maciçamente a expansão brasileira. Então, essa expansão, a abertura do norte, do centro-oeste, contou com o investimento maciço do governo federal, empréstimos com prazo de longa duração, taxas de juros menores do que as taxas praticadas pelo mercado financeiro em geral, como forma de expansão da fronteira agrícola. E assim, esse crédito foi passando por inúmeras transformações. Na década de 80 ele encolheu por causa da crise econômica.
houve uma espécie de um sucateamento do setor rural. Na década de 90 ele voltou a crescer, nos anos 2000 também. E hoje nós vivemos uma transição onde o governo deixa de ser o protagonista desse crédito rural e a iniciativa privada começa a tomar as rédeas do jogo. A gente vive num contexto onde o governo não é mais o principal injetador de recursos na economia. Nós temos agora títulos de crédito do agro, CPR, CRA. Nós vamos criando uma nova estrutura para que o mercado comece a se autorregular e financiar a atividade rural, que, via de regra, é muito cara. Só que dentro desse contexto surgem questões peculiares, porque o crédito rural, o agente financeiro empresta, mas ele espera receber esse crédito de volta, na forma prevista no contrato. Se é um investimento com prazo de 10 anos, parcelas anuais, o agente financeiro ele espera receber aquela parcela no dia X, com o valor cheio, com juros, com os encargos, com toda a previsão contratual. E devido à peculiaridade da atividade agropecuária, a incidência de muitas vezes de praga, seca, às vezes chove de menos, atrapalha a safra, às vezes chove demais, como aconteceu esse ano, atrapalha a safra, às vezes atrasa a chuva, acontece um problema na safra. E muitas vezes o produtor rural, por circunstâncias alheias à vontade dele, não consegue honrar com essa obrigação. E isso já o banco ele tem que receber, o banco executa, o banco toma fazenda, o banco penhora a produção. E nesse contexto entra o trabalho de profissionais brilhantes, como o doutor Arão, na defesa do produtor rural, para tentar fazer um contraponto com essa atividade bancária. Então, eu vou pedir para o senhor, doutor Arão, falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, em ações que envolvem o crédito rural. Perfeito. E é bem bacana essa visão de quem está dos lados opostos, né? A gente, daqui do escritório, na defesa do produtor rural, enquanto o doutor Danilo, sempre muito combativo na defesa do banco, e nenhum problema nisso. Todas as partes se respeitam e cada um tenta defender com o maior zelo possível o seu cliente, né? Aqui, desse lado de cá, a gente, enquanto firmes na defesa do produtor rural, a gente vê uma tamanha dificuldade do produtor rural. Não é surpresa para ninguém que o Brasil, o produtor rural brasileiro, está muito endividado, mas muito mesmo. E é uma bola de neve que vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo e sei lá o que vai acontecer. Precisa-se de políticas para mitigar esse crescimento, porque senão lá na frente esse crescimento, essa dívida vai acabar explodindo. Isso é um problema do produtor rural? De jeito nenhum, isso é um problema mundial, porque o Brasil é o quintal do mundo, é o celeiro do mundo. O Brasil precisa produzir para alimentar não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E na medida que uma grande quantidade de produtores rurais chegam a quebrar, é menos comida que se põe no mundo. Isso é um problema alimentar. E um pouco das ideias que a gente tenta fazer aqui, o que a gente tenta passar para os nossos clientes, as pessoas que acompanham, é a necessidade de uma gestão jurídica de qualidade para o produtor rural, de modo que ele se desfaça daquela visão de que eu só tenho que responder a um processo. Se eu peguei um crédito rural, peguei um empréstimo rural, um custeio, por exemplo, e não conseguir pagar, ele não tem que ficar esperando, de repente, uma execução do banco, uma expropriação de bens no seu imóvel rural, na sua fazenda, para depois se defender. O produtor rural, obrigatoriamente, e o produtor rural que não faz isso, ele está fadado a ficar fora do mercado. Mas, obrigatoriamente, hoje, ele tem que ter uma assessoria jurídica de qualidade para que esse advogado faça o acompanhamento com ele desde o momento em que ele vai firmar um contrato com a instituição bancária, né? A análise desse contrato, posteriormente, no período da colheita, colheu, vai conseguir pagar? Não vai ter uma frustração de safra, vai ter uma perda total de safra. Não esperar para que essa dívida vença. É importante, e principalmente agora, como o doutor Danilo falou, a gente está num momento crucial para o produtor rural, pelo menos aqui no estado de Tocantins.
todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que choveu demais, está chovendo muito aqui no estado. É até atípico, é muito atípica essa chuva. E com essa chuva nós temos clientes aqui que perderam totalmente. Eu tenho um cliente de Santa Rosa, e até falo o nome do Dr. Gabriel, que está acompanhando aqui a live, lá de Santa Rosa, que perdeu totalmente sua lavoura de soja. Outros clientes aqui de Pedro Afonso, mais no centro-norte do estado, também tiveram uma frustração de safra muito grande. Campos Lindos choveu demais. Alvorada, que já é uma região bem plana e não suporta muita chuva, também choveu bastante, teve muita frustração de safra. E a ideia é sempre orientar esse produtor rural de que ele não precisa ser executado. Não tem a necessidade de esperar uma execução. Existem meios e a lei lhe proporciona medidas para que ele alongue esses pagamentos. Ou seja, eu tenho um crédito rural e é importante, doutor, até a gente fazer um parênteses para esclarecer o que é o crédito rural, porque muita gente confunde esse crédito rural com os empréstimos particulares das revendas, das trades. Isso não é crédito rural, não é o crédito oficial subsidiado pelo governo. Isso são empréstimos de particulares. E eles se sujeitam a uma legislação diferente, a juros maiores. O que a gente está falando aqui é crédito rural, exercido pelo governo através de algumas instituições bancárias. E quem detém esse crédito rural, quem toma esse crédito rural, o produtor que toma esse crédito rural para si, naturalmente, ele vai pagar, vai haver um cronograma de pagamento desse crédito rural, porém, no meio desse pagamento, pode ocorrer uma frustração de safra, uma perda de safra, alguma coisa que, no meio desse caminho, ele não consiga pagar aquela parcela, aquela prestação. E aí onde ele tem que se conscientizar de que ele tem o direito a um alongamento, seja por prorrogação, seja por renegociação, né? Mas para que ele consiga isso aí, ele tem que tomar certas atitudes que garantam o seu direito, né? Então, os nossos clientes aqui, quando chegam com essa dificuldade para a gente busca orientar eles, como buscamos orientar agora também, no sentido de buscar o banco antes do vencimento, é claro, para pedir essa prorrogação, fazer esse requerimento administrativo de prorrogação ou de renegociação desse crédito rural. E aí o que acontece muito, doutor Danilo, daquele produtor rural que não é amparado por uma assessoria jurídica de qualidade? Ele, antes mesmo de colher, ele já sabe que ele não vai colher tantos sacos de soja como esperado, ele já sabe que choveu demais, que ele vai perder tudo, né? Ele vai ao banco e faz um simples pedido, muitas vezes até verbal ao banco, pedindo: eu quero renegociar, eu quero prorrogar, eu não vou dar conta de pagar essa parcela. Ou, quando muito, ele vai lá e faz um requerimento feito à mão ao banco, né? Isso é uma grande dificuldade. É claro que essa prorrogação e essa renegociação, o ordenamento jurídico que regula ele é o Manual de Crédito Rural, e o Manual de Crédito Rural não diz que precisa ser formalizado ou precisa ser burocrático, mas é claro que se você quer mostrar o seu direito ao banco, você tem que comprovar. Então, é muito importante que, ao fazer esse requerimento administrativo ao banco, seja ao Banco da Amazônia, onde o doutor Danilo trabalha, onde faz é responsável, um dos responsáveis pela assessoria jurídica do banco, é muito importante que esse produtor rural instrua esse requerimento com alguns documentos que comprove a sua alegação. Não é muito dizer que parece óbvio que tem que ter uma procuração. Tem muito colega, doutor Danilo, e muito agrônomo também que representa o produtor rural, que ele vai lá no banco e faz um pedido de prorrogação sem uma procuração sequer. É claro, você formalizou o pedido, beleza, mas foi bem formalizado? Não foi, não tem efeito nenhum aquilo lá. Tá? Junto com esse requerimento administrativo, a gente sempre costuma orientar o banco da essencialidade de se juntar, de fazer indicação de quais contratos você quer prorrogar ou renegociar. Muitas vezes o produtor chega lá, formaliza o pedido, só que não diz que contrato ele quer, ele tem vários contratos, e aí vira aquela bagunça, o banco não sabe como responder, e às vezes o banco nem responde, porque não sabe o que a pessoa quer. Outro elemento bem importante, que não é nem importante, eu digo que é essencial que o produtor rural tem que instruir o seu pedido, o seu requerimento administrativo,
é um laudo de frustração e perda de safra. Isso é muito importante. É isso que vai fundamentar o seu pedido. É isso que vai fazer com que você comprove aquele seu pedido, né? E também um laudo de capacidade de pagamento, uma capacidade econômica de como você vai pagar aquele empréstimo feito anteriormente. Esses são documentos essenciais que o produtor rural tem que ter ciência de que, junto com o seu requerimento, ele deve juntar, que as chances de sucesso dele prorrogar, dele renegociar esse crédito rural serão bem maiores. E não apenas ter uma atitude passiva de que não conseguir pagar aquela prestação, vou ficar aguardando o banco eventualmente depois me colocar no SPC, me colocar no Serasa, multa contratual, rebaixamento da nota do Sicor, que é um cadastro negativo que depois vai inviabilizar outros empréstimos e assim por diante. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito para o produtor rural, conscientizá-lo, fazer uma advocacia preventiva para que ele não venha a ter um prejuízo depois. Eu acho que o doutor tocou num ponto interessante que, no começo da sua fala, que nós temos duas relações jurídicas diferentes. O crédito rural, que segue o Manual de Crédito Rural, as normas do Conselho Monetário Nacional, resoluções do Bacen, ele tem uma índole de normas de direito público. Então, prazo de renegociação, forma de pagamento, taxa de juros, normalmente é balizado por lei federal e pelas resoluções do Banco Central. Ponto. Sim. Crédito trade, retomando o que o doutor falou, é relação de direito privado. É contrato. O contrato prevalece a autonomia da vontade. Se eu estipulei uma taxa X, eu quis estipular. Se eu coloquei uma cláusula de washout, se eu coloquei uma multa de 20%, são relações de direito privado que merecem também um acompanhamento jurídico, mas que são diferentes do crédito rural. Um é direito público, o outro é direito privado. Os dois igualmente importantes e fundamentais para a atividade produtiva. Porque hoje, além de tomar empréstimo em instituições financeiras, o produtor rural emite uma CPR para captar recursos no mercado, faz uma operação de barter e lança uma CPR para garantir. Então, são relações de direito privado importantíssimas. Quanto ao pedido de revisão ou prorrogação, alongamento de uma dívida decorrente de uma relação de direito público do crédito rural, aí nós vamos travar uma discussão interessante. Vamos lá, tive uma frustração de safra. Consigo prorrogar? Não sei. Primeira coisa, tem que ter um advogado para olhar o contrato. Porque eu tenho que ver se o recurso, por exemplo, aqui no estado do Tocantins, se o recurso for do Fundo Constitucional do Norte do FNO, é uma regra. Se o recurso não for do FNO, é outra. Segundo, o ônus da prova é do autor, lá no 373 do Código de Processo Civil. Então, se eu estou negando, por exemplo, embargos de execução, ou numa ação mandamental, que a gente vê muito contra o Banco da Amazônia e outros bancos, ação mandamental de alongamento do contrato pelo prazo de 20 anos. Aí o produtor rural, através do advogado, muitas vezes faz um pedido totalmente genérico de prorrogação por 20 anos, não fala nada se o contrato é de investimento, que o prazo limite é de 3 anos pela MCR, não fala nada se é um custeio, que o prazo limite é de 12 anos pela MCR. Então só aí já não daria. Tipo, o pedido dele não tem amparo legal. Se o parâmetro legal é o MCR e o prazo maior é 12, e assim, 12 anos a depender do tipo de atividade. Para determinadas atividades o prazo limite é menor, é 10 anos, é 8 anos. Para o custeio tem prazo limite para algumas atividades de 14 meses. Então, assim, o trabalho do advogado nesse tipo de demanda é fundamental, porque ele tem que fazer a subsunção da situação do produtor com a norma. Ele tem que pegar o produtor rural e falar, peraí, seu recurso é FNO, a regra do FNO vem lá da Constituição, depois tem a legislação do FNO de 89, essa legislação faz remissão ao Conselho Monetário Nacional, que faz remissão ao Manual de Crédito. Deixa eu pegar o Manual de Crédito e ver o que você precisa comprovar. É frustração de safra, tem que fazer isso, isso e isso. É tal coisa, tem que fazer isso, isso e isso.
esse trabalho, muitas vezes, ele não é bem feito. Então, assim, muitos dos processos que batem as portas do judiciário, eles não estão adequadamente bem instruídos. Não é que ele não tenha o direito a um alongamento de uma dívida, é que a demanda dele não está suficientemente bem instruída, seja do ponto de vista do direito material, ele não está fazendo um pedido adequado, ou do ponto de vista probatório. Alegou frustração de safra. Eu li um julgado hoje do Marco Antônio Vilas Boas, que ele falou, ó, se está alegando frustração de safra e está juntando um laudo, o laudo tem que ser no mínimo assinado por um profissional credenciado. Então, assim, o produtor tem que se ajudar também. Ele tem que ter lição de casa. Eu vou falar, por exemplo, choveu demais, como que eu vou instruir esse processo que teve excesso de chuva? Cadê as reportagens sobre excesso de chuva? Cadê os índices pluviométricos oficiais para falar que choveu acima da média histórica anual para aquela região do estado do Tocantins, por exemplo? Cadê o decreto de calamidade pública? Eu estava até conversando hoje com o doutor Maurício Cordenoso, um colega do banco, Sim. já me ensinou muito aí sobre crédito rural. Ele e o doutor Alessandro Caneda, a gente fala assim, decreto de calamidade pública por si só vai ajudar o cara a conseguir a prorrogação de dívida? Não, mas é um começo. Porque eu te falo, se todos os municípios de uma determinada região do Tocantins tiverem decretos de calamidade pública expedidos, eu acho que no mínimo o parlamentar dele vai conversar com o Conselho Monetário Nacional para editar uma norma sobre aquela situação. Então, assim, a produção de prova, a meu ver, é fundamental. Existem alguns casos que, mesmo que o pedido seja bem instruído, o banco não vai conceder a prorrogação, porque às vezes não vai enquadrar em algum normativo específico do banco, principalmente para empréstimos com recursos do FNO, que eu canso de falar para o produtor rural que é o empréstimo que tem a menor taxa, mas tem o maior grau de exigência possível. Então, o pedido, no mínimo, o pedido administrativo tem que ser muito bem formulado para, pelo menos, provocar que a instituição financeira dê uma resposta fundamentada. E se não der certo, a pessoa tem o direito de bater no judiciário, claro. Que tá, é importante, né? E o produtor rural peca muito nisso aí, no seu pedido administrativo, né? E o doutor foi bem assertivo em enaltecer que, infelizmente, a gente tem sim uma advocacia, a advocacia do agronegócio, especificamente com relação a crédito rural, ela é muito específica, E não dá, infelizmente não dá, e não falar mal de colega A ou colega B, ou da advocacia de jeito nenhum. A gente defende a advocacia aqui, mas é no seguinte sentido. Para o advogado trabalhar com crédito rural, obrigatoriamente ele tem que ser específico naquilo ali. Não dá para confundir a defesa do produtor rural com uma defesa bancária comum. Definitivamente, os requisitos para essa defesa são totalmente diferentes. Se o cliente chegar aqui no meu escritório, por óbvio, para fazer uma defesa desse tipo, para fazer o requerimento administrativo, ou para uma ação declaratória mandamental, ou para um embargo à execução, a gente vai ter que demonstrar, vai ter que ter um laudo de capacidade, vai ter que ter um laudo de frustração de safra, vai ter que trazer esses decretos de emergência, vai ter que trazer as resoluções específicas com relação ao caso. Ou seja, as provas e o meio de tramitar isso tudo é diferente de uma advocacia bancária comum. Existem muitas especificidades que só o advogado que está inserido nesse meio consegue entender. E aí muitas vezes chegam, e aí pega o doutor Danilo, até o doutor Alessandro, que está aí, acabou de entrar também, o doutor Maurício Cordenoso, grandes amigos, que entendem muito de crédito rural e fazem uma defesa de excelência do banco, e quando pegam esse tipo de situação com uma defesa genérica, cara, fica difícil para o produtor rural. Ele desincumbe do ônus dele de comprovar suas alegações. Comprovar que choveu demais, que ele teve uma frustração de safra, que ele perdeu safra. Então é isso, essa advocacia é bem específica.
por muito tempo, a gente bateu nas defesas sobre a súmula 298, né, do STJ, que era usada assim ao Deus dará, né, de forma totalmente genérica por alguns colegas. Falava assim, produtor rural tem direito à prorrogação compulsória quando tem frustração de safra. Só que assim, se você pegar a súmula 298 do STJ e ver o contexto dela, ela é uma súmula que ela foi concebida para os julgados da lei da securitização de 95. Então, a lei da securitização de 95 estabelecia condições que faziam com que houvesse um direito à prorrogação compulsória do crédito, naquelas circunstâncias. E, como estava se discutindo muito, tem direito, não tem direito, o STJ foi lá e uniformizou o entendimento falando que tem. Só que, se você for analisar com calma, não é que todo produtor tem direito à prorrogação compulsória. Os julgados do TJ do Tocantins e do próprio STJ hoje são muito claros e seguem o mesmo alinhamento. O produtor tem direito à prorrogação do crédito quando obedecido o direito aplicável. Qual que é o direito aplicável? Pode ser uma lei federal, pode ser uma resolução do Banco Central, mas tem norma específica. Não é a Deus dará, tive um problema, vou ter direito à prorrogação. Não. Como o crédito decorre de recurso público, existe uma normatividade pública que regula essa determinada situação. Quem que vai te falar se vai enquadrar ou não? Seu advogado. É o seu profissional do direito que você vai pedir, igual agora saiu a MP 1016, né? Medida provisória 1016, que possibilitou prorrogação de operações de crédito rural. Já estamos recebendo vários pedidos genéricos de produtor pedindo enquadramento. O banco já respondeu alguns, até já vi alguns na minha caixa de e-mail que não enquadravam. Por quê? Porque a lei estabeleceu condições específicas. Por exemplo, a operação tem que ter sido contratada nos últimos 7 anos, ele não pode ter sido beneficiado de renegociação extraordinária nos últimos 10 anos, ele não pode ter desviado o recurso, ele não pode ter cometido fraude. Então, existe um universo muito mais complexo do que o mero pedido administrativo. Existe toda uma análise legal que deve ser feita. Pegou o título, o advogado tem que fazer um raio-x do título. Data de emissão, data de vencimento, tipo de recurso, taxa de juros, quais encargos que são cobrados na mora. E isso quem faz é um advogado que trabalha nessa área, porque são sucessivas leis federais no tempo. Desde que eu estou no banco, eu entrei em 2013. Em 2013 teve a lei 12.844, que durou até 2016, para prorrogação de dívidas. Depois veio a 13.340, que também possibilitou prorrogação de 2016 a 2019. Essas leis foram editadas, retomando a fala do colega no começo, justamente para diminuir o endividamento do produtor rural e atender determinadas situações, muitas vezes de calamidade pública, de frustrações de safra em determinadas regiões, mas retomando normas de ordem pública, que o advogado tem que ter o feeling, tem que ter o preparo de estar sempre acompanhando e verificar se o cliente dele enquadra. Sempre que sai uma linha nova de crédito, a gente recebe um pedido. Às vezes eu nem estou sabendo que saiu uma legislação, um devedor me manda um WhatsApp, ou chega um e-mail da minha caixa. Eu falo, nossa, o produtor hoje em dia está cada dia mais conectado na internet, tem os grupos de discussão do pessoal do agro, tem muita gente que tem contato direto com o seu senador, com o seu deputado. Saiu uma legislação, já chega para a gente. Enquadra, a gente vai olhar. Manda para a área técnica do banco, enquadra? Não, não enquadra. Faz a resposta e manda de volta. Mas você vê que, assim, faz um pedido, mas falta um tato, assim, o acompanhamento do profissional. Está pedindo uma coisa que não tem nem cabimento. Por exemplo, essa que eles foram beneficiados, quem foi beneficiado nos últimos 10 anos não pode ser beneficiado dessa última.
Eu duvido que o pessoal que está mandando pedido para o banco agora está fazendo essa análise. Então, assim, são muitos critérios que devem ser levados em consideração para não falar que a instituição financeira não aceita nada, a instituição financeira é intransigente. A instituição financeira segue a lei. Se não seguir a lei, improbidade, crime. Então, assim, tendo um bom advogado, uma boa assessoria jurídica, a sua chance de êxito é maior, porque você vai fazer um pedido mais bem aquilatado. Sem dúvida, sem dúvida. Cabe ao advogado fazer essa primeira análise, até para evitar demandas desnecessárias, né? É claro que, na nossa visão, boa parte dos créditos rurais, eles são passíveis de alongamento, né? E aí vem aquela discussão, talvez uma discussão mais no campo teórico do que no campo prático, mas assim, tem direito à prorrogação? Tem, na maioria dos casos. Só que você tem que partir, tem que ter todo um caminho, todos os degraus de uma escada para que você consiga prorrogar ou renegociar esse crédito rural. Como eu falei no início, fazer o pedido, o requerimento administrativo bem fundamentado dentro do prazo, né? Isso é importantíssimo. Talvez seja a principal etapa para que você consiga sucesso no seu pedido de alongamento do crédito rural. Mas espera aí, perdeu o prazo, não fez até lá, não fez até a data do vencimento, cara, correr atrás, não esperar uma execução. De repente você tem direito ainda, vá lá, procure um advogado. Se não conseguir compor administrativamente com o banco, extrajudicialmente, procure um advogado para te esclarecer se a sua demanda vai ser temerária ou não, porque se não for, se você ainda tiver aquele direito, certamente o seu advogado vai propor uma demanda declaratória mandamental para declarar o seu direito ao alongamento e determinar mandamental para que mande o banco alongar aquele de crédito, né? E alongar de que forma? Você tem que apresentar esse laudo de provar que você teve uma frustração de safra através de laudo e principalmente para que para que o produtor rural consiga eventualmente uma carência ou consiga adequar a sua capacidade financeira ao longo dos anos, apresentar esse laudo de capacidade, de que aquele empreendimento, aquela lavoura, por exemplo, tem condições de pagar aquela dívida durante tantos anos. Tudo isso você vai ter que instruir, depois de passar da fase extrajudicial, um pedido judicial, numa ação mandamental, né? Se você ficar passivo, ainda assim, você perdeu o seu direito? Não perdeu, só que cada vez se torna mais difícil de você emplacar uma tese de que você tem direito a esse alongamento, prorrogação ou renegociação. Foi passivo em acesso, esperou o banco executar. Cara, você não tem direito? Talvez você tenha direito ainda. Aí você vai ter que ainda, a partir desse momento, é só judicial e é só com o advogado, na presença de um advogado, fazer essa defesa através de uns embargos, aonde você vai alegar também o seu direito ao alongamento, ao alongamento desse crédito rural. É claro que quanto mais demorar e quanto menos documentos você tiver, maior a dificuldade. Mas ainda assim assiste o direito ao produtor rural de alongamento de grande parte das suas dívidas. É isso que a gente tenta passar para o produtor rural. É interessante, duas situações que o doutor falou. Perda de prazo prevista em lei é algo que acontece muito. Se o produtor rural tivesse uma assessoria jurídica, muitas vezes ele não perderia o prazo. Teve a lei 11.445, que veio de uma medida provisória. Quando eu entrei no banco em 2013, a gente ainda sofria muitos reflexos dela, né? De 2011 para 2013, ali não é muito tempo. Então, o que acontecia? Chegava para a gente muito pedido de alongamento compulsório com base na 11.445 e muitas vezes a defesa do banco era bem simples. A gente tinha duas defesas só, assim, duas linhas básicas. Primeiro, o cara pediu fora do prazo. Ela tinha um prazo decadencial, acho que até 31 de dezembro de 2011. Às vezes o cara chegava em janeiro e pedia alongamento compulsório. E segundo, tinha que pagar uma taxa, tinha que pagar uma entrada, acho que de 2%, salvo engano. Se algum dos colegas estiver com a lei aberta, ele pode me corrigir. Então, assim, a lei está lá. Fala que você tem uma data para aderir. Fala que você tem que pagar X. E você não faz, tá tudo perdido?
Não tá, mas tá bem mais difícil. Sim. A vida vai ficar muito mais complicada a partir daí. Então, são algumas situações jurídicas que a gente vê muito. A 13340, que venceu agora em 2019, a mesma coisa. Já peguei pedidos de prorrogação, sendo que o pedido administrativo é datado de data posterior à perda de vigência da lei. Então, são situações que são muito mais complexas. E tem até uma outra que é interessante, que o doutor Maurício, que fala muito quando a gente vai conversar, que normalmente essas buchas, esses processos caem para ele. O cara alega uma frustração de safra em 2012. Nós estamos em 2021. Aí, lá nos embargos de execução, ele faz pedido de prova pericial. Como que você vai periciar a safra que já acabou de 2012? Não dá. Então, assim, e ele não tem documento nenhum, não tem um laudo agronômico da época, não tem nota fiscal para comprovar que o tanto que ele que saiu da propriedade dele, que foi muito abaixo do que era a expectativa de colheita. Então, essa hipossuficiência do campo probatório prejudica demais o êxito da demanda do produtor rural. Prejudica, e aí eu volto naquela velha martelada. Produtor rural que não tem uma assessoria de qualidade não vai se manter no mercado. Infelizmente, vai perder sua fazenda para banco, não vai conseguir produzir mais. Eu não digo nem só a assessoria jurídica, mas uma assessoria, se for de lavoura, uma assessoria agronômica, um técnico agrícola de qualidade, tem que estar no pé. Tem que estar no pé na hora de produzir, para fazer um bom projeto na hora de pleitear um crédito rural. Ele tem que ter uma assessoria de qualidade, seja lá no campo, seja aqui na cidade. Uma assessoria jurídica de qualidade. Para o produtor de pecuária, por exemplo, um bom veterinário. Tem que ter, senão ele vai sair do mercado. O mundo está cada vez mais burocrático. Não se produz como se produzia antigamente. Os números são expressivos e estão crescendo. Mas na medida que os números crescem, exige do produtor rural cada vez uma melhor assessoria. Não tem jeito. Eu acho que assim, a gente até amplia um pouco o leque da discussão. Foi algo que eu vi que lá no mestrado que eu fiz na Getúlio Vargas, eles batiam bastante. Era até uma matéria do mestrado que era governança corporativa no agronegócio. Então, assim, é um campo que tem ganhado muito mais peso, muito mais dinamismo, tem sido revisitado. Então, o produtor rural que compra uma máquina de R$1 milhão, colhe 10, 15 milhões de reais numa safra. Não é admissível que ele não tenha uma estrutura com um contador especializado em contabilidade rural, que ele não tenha um sistema informatizado para lançamento de nota fiscal, para saber tudo que ele gastou na produção dele e tudo que ele vai ter de receita. Então, a profissionalização, a gente fala muito do nosso lado como advogados, como operadores do direito, mas a profissionalização ela é global, ela tem que vir na parte de governança completa. Tem que ter uma estrutura gerencial organizada na fazenda. A fazenda é uma empresa. Eu tenho um livro sobre modelos de planejamento para atividade rural que eu tento abordar justamente isso. A agricultura hoje, a agropecuária, ela tem que ter uma visão empresarial. É complicadíssimo você imaginar um produtor rural hoje, pessoa física, que tem todo o patrimônio dele, todo o maquinário, tudo na pessoa física. Não tem uma estrutura jurídica, não tem uma estrutura organizacional, não tem uma estrutura de governança, não tem um preparo para a sucessão. Faço até um gancho com uma outra área que assim, a gente passa muito por isso, né? Não tem uma estrutura preparando para transmitir essa propriedade rural para a próxima geração. Vai morrer no ITC, no imposto de transmissão causa mortes caríssimo. Muitas vezes vai ter que vender a fazenda só para pagar tributo, porque não consegue nem recolher o tributo para fazer o inventário, porque não tem dinheiro. Para pegar empréstimo hoje, cada vez mais tem que ter uma contabilidade impecável, tem que mostrar para o agente financeiro que você tem um planejamento para aquele recurso. Então, assim, a profissionalização do agronegócio
está umbilicalmente ligada a uma boa gestão jurídica, mas é uma parte, assim, uma parte importante, mas é uma parte de um todo muito mais complexo que o produtor rural tem que começar a se antenar. O produtor rural, ele tem que ter um acompanhamento constante para saber o que ele tem de direito e dever, principalmente por estar lidando com normas de direito público. Se ele tem acesso a crédito rural, ele tem que saber o que é a realização do crédito rural. Ou ele tem que pagar alguém que saiba para ele. Então, assim, são coisas mínimas que a gente enxerga no dia a dia e vê que o produtor rural poderia estar muito melhor amparado se ele tivesse já essa noção de que isso é uma necessidade. Agora, é legal a gente, eu concordo plenamente com tudo que o doutor Danilo falou, mas a gente tem que dividir dois grupos aí. É importante observar que existem dois grupos. Um é o produtor rural que está inserido dentro do agronegócio, onde os números são bem mais expressivos e a capacidade dele de gestão é muito maior, o poder financeiro dele para contratar assessorias de gestão é muito maior, mas a gente tem que olhar para o lado da agricultura familiar, e a gente está no estado que ainda está inserido totalmente na agricultura familiar. E se já existem problemas entre os grandes produtores, onde os números financeiros são mais expressivos, imagine dentro da agricultura familiar, onde ele está inserido ainda naquela primeira fase do agrarismo, ou seja, ele mal tem as suas terras regularizadas ainda. Ele não está nem preocupado com a assessoria contábil, com a assessoria agronômica, assessoria jurídica. Ele ainda está lá no começo tentando regularizar as suas terras, tentando fazer um uso capião, tentando conseguir um título dentro do órgão fundiário do seu estado, né? Ou seja, crédito rural para essas pessoas é bem mais complicado. E quando tem, os valores são bem menores, né? Então a gente, claro, o estado do Tocantins está crescendo bastante, né? Eu acho que vejo muitos produtores falarem assim, que o estado do Tocantins hoje é o que era o Mato Grosso há 30 anos atrás. Ainda vivia aquele regime de agricultura familiar, mas com o tempo as suas terras vão sendo regularizadas, né? E daqui a pouquinho esses produtores rurais pequenos vão se profissionalizando e se inserindo no meio do agronegócio, né? Mas a maioria desses problemas ainda está na agricultura familiar, onde o poder aquisitivo e o acesso a profissionais é bem mais escasso. Mas, doutor Arão, é interessante como as coisas se conectam, né? Muitas vezes o pequeno produtor rural não tem acesso ao crédito rural das instituições oficiais porque a terra não está regularizada, né? Então, no final, tudo desemboca um pouco no direito, porque a demanda de regularização fundiária, eu estava até conversando com o doutor Alcélio Nobre esses dias, ela tem um potencial quase mágico para o produtor rural, porque o produtor que titula a sua terra, que consegue titular, ele abre a possibilidade para ter acesso ao crédito, ele abre a possibilidade para começar a começar a ter dinheiro para constituir uma estrutura de governança e alavancar o seu negócio. Então, são procedimentos que, hoje, assim, é uma das grandes demandas do estado do Tocantins. A gente tem um estado que é formado por mais de 70% de títulos precários. O pessoal fala que se for juntar todos os títulos sobrepostos a uns 4 estados do Tocantins, é um gargalo muito grande, mas que a resolução dele, ou a mitigação dos problemas dele, abre um universo muito interessante para o produtor rural. Porque a gente fala até daquela lei que a gente foi discutir lá no Intertins, né, a lei de convalidação de títulos. Eu escrevi um material essa semana sobre isso, até estava discutindo com alguns colegas. Não sei ainda se o procedimento está em movimento lá no Intertins, se o sistema está operacional. Doutor, só trazendo uma novidade, só cortando a fala do colega, perdão. Eu tive o doutor Divino agora, que é presidente do Intertins, essa semana passada, e a partir dessa semana já estaria funcionando o processo eletrônico de convalidação de títulos paroquiais dentro do Intertins. Até semana passada não estava funcionando, né? Que eu tentei logar, ele dava erro, né? O site. A promessa semana agora. Segundo ele me falou semana passada.
eles têm um problema sério que a lei vence dia 8 de agosto, né? O prazo está até curto, né? E o Intertins tem um prazo de 45 dias, né, para emitir o termo de convalidação, se a documentação estiver ok, né? Será que vão cumprir? Será que vai dar certo? Será que a gente vai voltar para o procedimento lá da recomendação número 3 lá da CGJUS, que remete para o cartório? Essa é uma demanda que nós vamos ter que abraçar muito enquanto Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da OAB. Mas, sem dúvida nenhuma, em que pese todas as dificuldades de se implantar todo esse sistema de convalidação de títulos paroquiais aqui no estado de Tocantins, é um grande passo para a evolução do nosso estado, né? Até tentando voltar para o tema central, que é o crédito rural, né? Apesar que a gente vai falando, né, vai puxando um tema, puxa o outro, né? Acho que faz parte até da dinâmica do agronegócio, né? Cadeias interligadas, temas interligados, conexos. A regularização fundiária e o crédito rural estão, assim, coladinhos, né? Um vai alavancar o outro, né? Sim. Mas, basicamente, seria isso. O crédito rural hoje ainda é um dos principais instrumentos de política agrícola do governo. Se você pegar a última pesquisa da CNA, do produtor rural, lá estava elencada a principal preocupação do produtor rural é o acesso ao crédito. O produtor rural ainda precisa do acesso ao crédito, porque a agricultura é cara, a pecuária é cara, o agronegócio ele exige elevados investimentos, um elevado grau de profissionalização, o custo envolvido com insumos, maquinário, melhoramento genético é muito elevado e é um motor. O adimplemento do crédito de um impulsiona o empréstimo para o outro, influencia no spread bancário. Então, é uma engrenagem que tem que funcionar muito bem para girar a atividade rural. Sem dúvida. E a gente precisa de sempre mais políticas públicas que fortaleçam o agronegócio. Afinal de contas, o mundo precisa de alimentos. E sendo o Brasil um país com as proporções que tem, e com os desafios que tem, e aí quando você fala em cadeias interligadas, a gente tem que ver também a questão ambiental, que o Brasil tem que produzir, obrigatoriamente tem que produzir mais alimentos, porém, já com uma certa limitação em abertura de novas áreas, ou seja, o desafio daqui para frente é produzir com a mesma quantidade de áreas abertas. Então, para isso a gente precisa de fomento, que é dinheiro para o produtor rural, condições especiais para que ele tome esse dinheiro em juros subsidiados e consiga tocar essa lavoura de um modo mais técnico, ter acesso a uma melhor gestão, ter acesso a um agrônomo de qualidade que faça ele produzir menos cabeça de gado por hectare, que faça ele produzir mais sacas de soja, de milho por hectare, né? E assim a gente conseguir alavancar a nossa agricultura e a nossa economia sem precisar desmatar mais, né? Esse é o grande desafio. Exato. Só caminhando para o encerramento, né, doutor? Já estamos chegando às 7 horas. Eu queria só destacar, né, que dentre as resoluções do Banco Central, que a gente abordou tanto, que disciplina o crédito rural, forma de pagamento, renegociação, prazos, em virtude da pandemia, existem várias que foram editadas, várias resoluções. Para destacar para os nossos espectadores, tem a 4839, a 4840 e a 4843. A 4840 é bem interessante, vou falar só sobre ela, porque ela altera vencimento de parcelas de crédito fornecida a mutuários das atividades foram afetadas pela Covid-19. Ou seja, tem que se falar também em crédito rural e Covid. Apesar de se falar que estamos com colheita recorde, produção recorde em várias regiões do Brasil, o preço da soja disparou, o preço do milho, a arroba do boi gordo, existem determinadas culturas que foram afetadas efetivamente pela Covid, seja na parte de industrialização ou comercialização, que também fazem parte do objeto do crédito rural, e existe normatividade prorrogando o prazo de vencimento dessas obrigações. Mais uma vez, remete-se o advogado,
do produtor vai dar uma olhada, veja se enquadra, se aquela cultura, se aquele contrato está no escopo, está lá no público-alvo dessa legislação. Maravilha, maravilha. Essa é a ideia. Então, doutor, já encaminhando para os finalmente, né? Eu já deixo aqui a ideia do produtor rural de procurar sempre uma assessoria de qualidade, não é piegas, não é bater na mesma tecla sempre, isso é essencial, né? Principalmente agora, nesse momento de excesso de chuvas, final de colheita, prejuízo na safra, perda de safra, frustração de lavoura, sempre observar, precisa, não vai dar conta de pagar, não vai conseguir pagar aquela parcela desse ano do crédito rural, sempre observar, procurar uma assessoria de qualidade para fazer esses requerimentos administrativos. Assessoria é tudo nessa vida. Queria agradecer ao doutor pela disponibilidade de estar aqui hoje. Engrandeceu muito esse debate, é muito bom ver o lado de quem lida, né, diretamente com o produtor rural, recebe ele no momento complicado, que é o momento de lidar com uma parcela vencida, ou um processo de execução, ou um leilão marcado de uma fazenda. E, assim, o advogado, ele tem que ter simpatia, ele tem que estar do lado, ele tem que oferecer a melhor solução possível, ele tem que ter o preparo necessário para ver todo o panorama e, dentre as infinitas possibilidades, proporcionar, né, ao produtor rural a melhor defesa técnica possível. E eu acho que o doutor tem brindado aí os clientes com um trabalho de excelência no estado do Tocantins e que seja a primeira de várias dessas lives aí. Vamos pensar em outro tema depois e vamos debater, vamos tentar construir, vamos tentar trabalhar esses entendimentos sobre o crédito rural justamente para privilegiar o produtor, porque o objeto tem que ter uma finalidade social, pôr comida na mesa, né? É um crédito que ele é um dos motores do nosso país. Muito obrigado, doutor Arão. Eu que agradeço a você, colega de comissão, colega advogado, sempre tão combativo do outro lado, do processo, na defesa do banco. Seu trabalho, sem dúvida, é de excelência. E quando a gente pega uma peça sua, uma peça do doutor Alessandro, que estava aí agora há pouco dando os parabéns, do doutor Maurício também, sempre na defesa do Banco da Amazônia lá, a gente fica feliz em combater o bom combate. E agradecer aos amigos também que acompanharam, vi vários aí, quando pude acompanhar aí, vi grandes colegas advogados, alguns produtores rurais também que acompanharam, agradecer a todos eles. Obrigado a todos, gente, e uma boa noite. Um abraço. Hoje, até mais.